vamos trazer mais informações sobre este caso com a Ariane Bittencourt, falando ao vivo aqui no Poder Expresso. Ariane Bittencourt dividindo tela aqui comigo, ela que vem acompanhando desde as primeiras horas da manhã o desenrolar dessa operação, mais uma fase nessa intensa, nessa abrangente investigação conduzida pela Polícia Federal. Ariane, seja bem-vinda, boa tarde. Obrigada, Jesus. Boa tarde a você também, a todo mundo que nos acompanha. Como você bem disse, mais uma fase, a 7ª etapa dessa operação da Polícia Federal, que é deflagrada a partir desse ponto de partida que você mencionou, que é justamente a morte desse advogado, o Roberto Zampieri, que foi morto no ano de 2023, em dezembro, lá em Cuiabá, no Mato Grosso. A partir dessa morte e das investigações envolvendo o que poderia ter acontecido para esse advogado ter sido morto, primeiro a Polícia Civil do Estado começou a avançar na apreensão de documentos, de celulares, e o que parecia um caso isolado se revelou um esquema maior. E aí os investigadores acabaram levando essa situação para instâncias superiores, o Ministério Público entrou na jogada, depois a investigação acabou chegando aqui em Brasília, e tudo isso por quê? Porque esse advogado teria supostamente participação em um esquema de venda de sentenças judiciais. Sabe quando isso obviamente é ilícito, mas quando você paga para que receba uma decisão favorável a você ou a seu cliente, é isso o que está em jogo nesse momento, sentenças que envolveriam inclusive o STJ. Por isso que essa investigação veio parar em Brasília. Só que não para por aí, Jesus. É uma história muito mais complexa, porque o que a Polícia Federal agora quer entender é se as pessoas suspeitas de participação na morte desse advogado, tanto mandantes quanto financiadores e executores, fazem parte de um esquema maior, um esquema que também planejava aí a espionagem, portanto, o monitoramento de pessoas comuns e de autoridades, e também mortes dessas mesmas pessoas mediante pagamentos em dinheiro. Então, o que começou ali aparentemente como um crime localizado, eventualmente um acerto de contas ou algo parecido, acabou se revelando um esquema maior, e é por isso que a Polícia Federal entrou nesse circuito. E aí hoje, Jesus, nesta manhã, foram cumpridos 5 mandados de prisão preventiva contra essas pessoas que então teriam participado de fato da morte desse advogado e que podem fazer parte desse esquema maior. A polícia também cumpriu outros mandados de busca e apreensão para poder colher mais provas a respeito desse esquema que acabou sendo revelado. Havia esse grupo, segundo as anotações que foram ali colhidas pela Polícia Federal, eles se autodenominavam Comando C4, que é, na verdade, o seguinte: comando de caça comunistas, corruptos e criminosos. Então, seria um grupo formado por civis, militares e ex-militares, justamente para oferecer o serviço de monitoramento de civis, como eu bem disse, mas também de autoridades. E aí a gente fala de deputados, senadores, ministros e outros integrantes do sistema judiciário brasileiro. E eles ofereciam esse serviço mediante altos pagamentos. Uma tabela foi encontrada pela Polícia Federal em posse desses investigados, e ali eram estipulados valores para esse tipo de atuação. Eles cobravam, Jesus, até R$ 250 mil para que pudessem atuar, por exemplo, contra ministros e autoridades do judiciário. E ali nessa tabela listavam todos os artifícios dos quais eles poderiam lançar mão para que esses planos pudessem ser cumpridos. A exemplo de armamento pesado, a gente está falando de fuzis, snipers em posse desses fuzis e outras armas mais específicas, munições, disfarces. Era possível também, segundo essa planilha, que essas pessoas alugassem imóveis, apartamentos próximos aos endereços das vítimas para que elas fossem monitoradas diuturnamente. A contratação de garotas e garotos de programa que seriam usados como iscas também está ali colocada, e essa tabela, então, na verdade, era como uma espécie de documento em que eles descreviam tudo o que poderiam fazer para que chegassem e efetivassem esse serviço de monitoramento e até eventualmente de assassinato, e justificaria
todo esse gasto, esse valor final que eles cobravam, que variava então de 50 a 250 mil reais. Tudo isso está sendo investigado. Essa operação da Polícia Federal de hoje, Jesus, pegou muitas autoridades de surpresa. Alguns outros nomes de figuras importantes na política brasileira também foram encontrados em anotações, mas a polícia ainda não sabe dizer se seriam pessoas a serem monitoradas ou cujos nomes foram colocados por terceiros para que elas pudessem de alguma forma ser assassinadas, mas tudo isso está sendo investigado nesse momento. Ariane, a gente sabe que a polícia passa uma parte das informações, até porque essa investigação ela corre sob sigilo. Mas alguns nomes já estão sendo ventilados que poderiam ser os investigados, ou quem sabe até alvos de assassinatos cometidos por esse grupo. O que já se sabe, alguém já se pronunciou, quais seriam essas autoridades brasileiras, parlamentares, integrantes do judiciário, que já teriam sido identificadas? Lembrando sempre, Ariane, que a gente ainda está buscando informações, apurando para obter as devidas comprovações e confirmações. Mas o que já foi falado até agora em termos de nomes de autoridades brasileiras que seriam alvos desses indivíduos? Pois é, Jesus, um desses nomes seria justamente o senador e ex-presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco. Ele estaria constando em um caderno de anotações como alguém a ser monitorado. A PF ainda não soube dizer, obviamente tudo isso está acontecendo de maneira muito sigilosa, a gente vai apurando com as nossas fontes, mas por enquanto não há uma confirmação, um detalhamento exato se algum tipo de serviço com relação ao monitoramento de Pacheco chegou a ser contratado, se houve apenas uma pesquisa. Fato é que o nome dele lá foi encontrado, ele que era o presidente do Senado e do Congresso Nacional. Ele, inclusive, diante dessa revelação, divulgou há pouco uma manifestação pública, uma nota, dizendo que esse fato é completamente estarrecedor, o fato hoje aí que veio a público por parte da Polícia Federal, pedindo que as investigações continuem e que deem respostas de forma célere, e disse que esse grupo atuava como se o Brasil fosse uma terra sem leis, demonstrando aí bastante preocupação e repudiando tudo isso que foi revelado e está ainda sendo revelado a partir dessa operação. Aparentemente, Jesus, a gente está falando aqui de um grupo que atuava em diversas frentes. Então, algo como um serviço sob demanda, crime sob demanda. Desde que recebessem quantias e dinheiro, essas pessoas se colocariam à disposição para espionar ilegalmente quem quer que fosse, incluindo autoridades brasileiras, e até mesmo para ir a consequências mais graves. Então, a gente fala de pessoas que são preparadas. No meio dos alvos desses mandados de hoje, há instrutores de tiro, pessoas que tinham acesso facilitado a armamentos, ex-militares, militares. Portanto, tudo isso está sendo levantado pela Polícia Federal e, segundo essa própria planilha, esse esquema que acabou sendo encontrado em posse dos investigados, eles estavam dispostos a chegar até mesmo, como eu disse, a deputados, senadores e ministros do Judiciário brasileiro. Ariane, sobre essa tabela de preços, 50 mil reais, pessoas comuns, 100 mil reais deputados, 150 senadores, 250 integrantes do Judiciário, ministros / Judiciário. Isso não ficou muito claro ali nas anotações, mas isso já passa alguma suspeita para a Polícia Federal. E essa foto desse documento, essa foto foi divulgada pela Polícia Federal. Eu queria insistir nesse ponto com você, se já há algo mais claro no seguinte sentido: 250 mil reais eram sim para cometer um assassinato, era o preço da execução de uma determinada autoridade. Ou não, 250 mil reais seria um valor nessa tabela somente pela espionagem, pela coleta de informações. O que já se sabe em relação a isso, essa tabela de preços? Pois é, Jesus, essa é uma questão. O que eu pude apurar junto a fontes na Polícia Federal e que me disseram foi que essa tabela leva a valores que eram cobrados para que esse grupo auto-intitulado de C4 pudesse atuar
contra essas pessoas, autoridades ou não. E aí não fica muito claro ainda, e não dá para a gente aqui bater o martelo com relação a isso, se esses valores diziam respeito somente, aqui entre muitas aspas, a um serviço de espionagem ou se com essas quantias em dinheiro, caso as recebessem, esses suspeitos também estariam dispostos a espionando, matar as pessoas que ali eram colocadas por quem quer que fosse que contratasse esse tipo de serviço. Agora, por essa tabela, Jesus, a gente consegue, não só por ela, mas também pelas armas que foram hoje apreendidas pela Polícia Federal de grosso calibre, nos endereços ligados a esses suspeitos. A gente consegue vislumbrar que, para além de um serviço de inteligência, com o uso de drones, de disfarces, de coleta de relatos e de documentos, essas pessoas estariam sim dispostas a cometer crimes contra a vida. Até porque, segundo as investigações da própria Polícia Civil do Mato Grosso, que avançaram chegando ao Ministério Público, esse grupo de pelo menos 5 pessoas que hoje foram alvos de mandados de prisão pela Polícia Federal estava envolvido com homicídios. Então, seriam pessoas que seriam sim contratadas, não só para espionagem, mas também para assassinatos sob encomenda. O que não dá para a gente cravar ainda é se esses valores encontrados nessa tabela diziam respeito a um serviço único e exclusivo de espionagem ou se também se estenderiam aos casos de homicídio. Então, se a pessoa pagasse esse valor cheio, por exemplo, R$ 250 mil, se eles então se comprometeriam a espionar e matar integrantes do judiciário, por exemplo. Tudo isso ainda está sendo investigado e se a PF já chegou a alguma conclusão, está lidando com todas as informações com muito cuidado. A gente também tem observado todo esse cuidado, Jesus, em outras manifestações. Eu citei há pouco a repercussão e a nota que foi divulgada pelo senador, ex-presidente do Senado e do Congresso, Rodrigo Pacheco, mas a gente tem notado que desde as primeiras horas do dia, outras autoridades têm ficado receosas, até na forma de se manifestar. E a Polícia Federal, até por se tratar aí de uma investigação séria e sigilosa, também tem se reservado a evitar maiores comentários. A gente vai conseguindo apurar com as nossas fontes, tentando acesso a documentos para aprofundar um pouco mais esse trabalho também nosso de apuração, mas esse ponto em específico ainda levanta algum tipo de dúvida, Jesus, até porque não dá para ter uma interpretação muito rasa a respeito desses documentos, porque essa tabela ela é um fragmento de outros tantos documentos que os policiais federais conseguiram colher e apreender. Existem vários cadernos de anotações, celulares, notebooks, outros documentos impressos e digitalizados, e acredito que juntando essa colcha de retalhos, aí sim a gente vai conseguir ter um cenário mais completo de que esquema a gente está falando, né? Há quanto tempo essas pessoas atuavam, o que de fato elas faziam, se são núcleos específicos, um núcleo que cuidava dos serviços de espionagem, outro que executava eventualmente homicídios, assassinatos, ou se era um grupo maior, menor, enfim, tudo isso ainda vai ser respondido. A gente espera, inclusive, nas próximas horas. Ariane Bittencourt, então você segue nesse assunto, teremos outras informações a respeito desse caso, dessa investigação no SBT Brasil, né? É isso, Jesus. A gente está aqui de olho, apurando, fazendo ligações, para que a gente consiga completar um pouco mais essa história. E no SBT Brasil, a partir das 7h45 da noite, tem reportagem completa a respeito desse assunto. A gente convida todo mundo a assistir.